Certa vez, num dia comum, um pastor de uma igreja é recebido por um caminhão de mudança. Quando ele foi na porta da igreja para saber quem era, ele se deparou com uma irmã. E o pastor falou: irmã, para onde você está indo com esse caminhão de mudança? E ela respondeu: pastor, eu vim morar na igreja. Aí o pastor: como assim você veio morar na igreja? Ela falou: pastor, eu oro, oro e oro para que o meu esposo seja a mesma bênção de homem que ele é aqui na igreja, que ele seja na minha casa. Só que quando chega em casa ele se transforma, ele é outra pessoa. Então, como eu não consegui que ele seja o homem que ele é aqui dentro da minha casa, eu vou trazer a minha casa para dentro da igreja. E isso é muito forte, né? É natural e é muito importante. Todas as vezes que nós temos um problema, nós recorremos a Jesus. Só que eu tenho visto e eu vivi isso também, de ter uma frustração, né? De aceitar Jesus, né? E quando a gente aceita Jesus, qual é o propósito? É nós mudarmos os nossos costumes, que aos olhos desse mundo é natural, para começar a exercer costumes de acordo com o princípio que Deus estabelece para a minha vida. Então, existem muitas famílias, muitos homens que aceitou Jesus, mas ainda sofrem com a pornografia, porque vivia no meio cultural onde era natural falar de pornografia, falar de sites pornográficos, em comemoração de aniversário, comemorar com os amigos, em boate de strip. É muito comum também para as mulheres, né, entender que não precisa ser vulgar para ser sensual. Então, são costumes que aos olhos do mundo natural é normal, mas isso, de acordo com a palavra de Deus, vai contra alguns princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, lá em carta aos Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse assim eu acabo cometendo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Um breve testemunho da minha vida, da minha experiência com Deus. Um dos motivos que me levou a aceitar Jesus é que, como homem, eu percebi que eu não estava dando uma saúde emocional adequada para a minha família, a ponto da minha esposa cair em crise depressiva, onde eu achava que dar estrutura material, né, ser um esposo artificial, tudo isso bastava. E aí eu fui aceitar Jesus. Quando eu fui aceitar Jesus, os conflitos dentro de casa começaram a acontecer, porque eu não concordava com certas atitudes da minha esposa, assim como ela não concordava com certas atitudes minhas. E aí eu sempre indo buscar a Deus, chegou um momento que eu orei a Deus, né? E Jesus, ele tocou meu coração através de um versículo que está lá no livro de João, que fala que haverá o dia, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores irão adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aí eu comecei a discernir. Quando eu me predispus a viver a vontade de Deus, eu vivi a vontade de Deus em cima de princípios bíblicos. E os princípios bíblicos são princípios espirituais. Se você lá em Romanos, onde o apóstolo Paulo ele fala desse versículo, ele fala sobre isso, que a lei de Deus, a lei é espiritual. Você pode procurar lá em Romanos, no capítulo 7. Certo? Então, para eu viver Deus em espírito, eu também tenho que adorar em verdade. E o que é verdade? Verdade é agir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida. Só que quando eu vou agir de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida, eu estou entrando no mundo da emoção. É por isso que hoje você escuta muito na igreja falar sobre cura interior, porque não é somente aceitar Jesus, porque quando nós aceitamos Jesus, o que regenera é o nosso espírito, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, mas o que se junta com o Senhor é o mesmo espírito. É o nosso espírito que se regenera, mas a nossa alma não. Porque o que é a alma? A alma, aos olhos da psicologia, é a personalidade. A alma e a personalidade, o que isso significa? Significa as heranças, né? Por exemplo, é normal você ver uma pessoa falar: seu filho, ele ri como você, seu filho, ele age como você, porque isso é uma herança, característica que nós passamos para o nosso filho. Então, a soma da herança mais o ambiente social onde as pessoas convivem é o que compõe a personalidade da pessoa. É por isso que às vezes um homem ele acha ser natural fazer sexo antes do casamento,
ele acha ser natural ver pornografia, ou até mesmo, como eu falei, em festas comemorativas, em boates, strips, porque no meio social onde ele conviveu, aquilo é natural. Mas quando ele aceita Jesus e se permite viver a vontade de Deus, começam os conflitos. E é por isso que hoje a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, ela tem o seu benefício. Por quê? Porque quando nós aceitamos em Jesus e para conseguir adorar Ele em espírito e em verdade, nós precisamos começar a fazer uma análise do nosso eu. Nós precisamos mapear o que nos leva a ter determinados costumes. Eu, por exemplo, tenho feito um trabalho comigo mesmo em relação à compulsão alimentar. Porque quando eu tenho ansiedade, me desencadeia uma vontade excessiva de comer. Então, isso é um traço da minha personalidade que eu estou tratando para equalizar com a vontade de Deus. Isso é cura interior. Mas cura interior não é uma palavra nova. Isso Deus já praticava muito antigamente. É por isso que nós precisamos sempre entender que o trabalho psicológico tem que caminhar com o agir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir a viver o que Deus tem preparado para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui que está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17, que diz assim: ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-se e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há quem é mister trabalhar. Nesse, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, pois, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, a não ser levar para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se agradava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Essa passagem aqui retrata muito bem que há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, Deus já operava, Ele já trabalhava cura interior sobre as pessoas. Vamos pegar o exemplo desse aqui, que é um ponto muito a ser discutido. Tem gente que acha que o crente não vai ter problema psicológico. Primeiro, Jesus fala aqui que ela é filha de Abraão. Isso significa que ela era uma cristã. Ela vivia a cultura que Deus estabeleceu para a vida dela. E segundo, olha quando nós vamos ver que Jesus, ele libertou ela. E o que é libertar? Ela exercia práticas que eram contrárias à vontade de Deus. Isso dava legalidade para ela viver aprisionada por Satanás, certo? Então Jesus libertou, e a partir do momento que Jesus deu a libertação espiritual, ele começou a trabalhar a cura interior, quando ele falou que há 18 anos aquela mulher sofria enfermidade. Então, quando Jesus proferiu há 18 anos que a filha de Abraão tem sido aprisionada por Satanás, ele com certeza levou ela a fazer uma análise há 18 anos atrás, qual foi o costume, qual foi a prática contrária à vontade de Deus que a levou a viver aprisionada ao cativo de Satanás. Então aqui nós podemos ver que bem de antigamente, bem antes de existir a psicologia, Deus já curava, Deus já libertava. Hoje, a psicologia, a psicanálise, ela é um meio técnico para que nós possamos entender o nosso eu, para que a partir desse entendimento, identificar quais atitudes que foram contrárias à vontade de Deus, que dá liberdade para Satanás nos aprisionar. Correto? Então, eu falo isso tudo porque você tem vivido problemas psicológicos, problemas com seu esposo, problemas com seu filho, problemas com seu amigo no trabalho, né? Eu tenho visto muitas vezes, olha, vamos lá na igreja porque quinta da libertação, é a semana profética que você vai sair curado. E às vezes a pessoa vai na igreja, recebe uma oração, ela tem uma emoção tão forte, ela sente aquele poder de Deus, e no final a pessoa que ministrou fala: agora você está curado. Eu entendo que a libertação e a cura de enfermidades ela é instantânea,
mas a cura interior é um processo. Por que é um processo? Porque a nossa alma, a nossa personalidade é formada através das nossas convivências sociais. Então, não é simplesmente uma oração que vai trazer a cura definitiva. Você pode estar dizendo, então você quer dizer que Deus ele não tem poder para curar uma ferida de uma pessoa? Eu digo que eu acredito que Deus tenha, porque Deus ele é onipotente, ele pode todas as coisas, mas Deus ele é justo, ele não vai infligir uma regra que ele mesmo estabeleceu. E todas as feridas que nós temos na alma, ela se dá por atitudes que nós tomamos em função de reações da sociedade, sem se preocupar se essa atitude está de acordo com o que Deus estabeleceu para a nossa vida. O pecado ele só existe porque antes existia uma regra que Deus estabeleceu. E quando nós quebramos essa regra, nós pecamos. E através do pecado vem a morte que nos aprisiona a Satanás. Então o que eu quero dizer? Deus ele já nos deu o dom do livre-arbítrio. Se eu falar para você que em uma oração de cura, Deus vai nos transformar e nós seremos curados, é como se a gente fosse um robô que Jesus foi lá e deu um reset e nos reprogramou. Não tem como reprogramar o ser humano, porque o ser humano ele tem o maior milagre que Deus pode fazer, que é o livre-arbítrio. Se Deus reprogramar, nós vamos esquecer todos os nossos passados, tanto os passados ruins que nos trouxeram feridas, como os passados bons que nos trouxeram boas lembranças. Então é por isso que a cura interior é um processo. Através desse processo e através de recursos psicológicos, nós vamos entender os nossos erros, entender quais são as motivações que nos entristecem e a partir daí começar a reagir com princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu, por exemplo, infelizmente, meu pai ele foi um pai ausente. Por muito tempo eu não ligava para ele, culpando ele pela ausência dele. Mas quando eu tive uma experiência com Deus ele me deu o discernimento de entender que a ausência do meu pai não era porque meu pai queria, é porque a alma do meu pai era ferida. Meu pai viveu num contexto onde isso era natural. E a partir daí, Deus tocou no meu coração de eu ir até meu pai e ao invés de exigir que ele me desculpasse, eu pedi perdão para o meu pai. Porque a Bíblia ensina, lá no 5º mandamento, que nós temos que obedecer pai e mãe para que nós possamos ser bem-sucedidos na terra que Deus nos deu. A Bíblia não falou para mim que eu tenho que obedecer meu pai se ele for presente, se ele for ausente. Ou seja, através da cura interior, eu entendi um novo padrão de pensamento acerca do relacionamento do meu pai e comecei a exercer a mesma compaixão que Jesus tem para com a minha vida, eu fiz para com a vida do meu pai. Então, irmão, o que eu quero deixar claro aqui? Não é simplesmente aceitar Jesus e dizer que você está curado. É você aceitar Jesus, assumir a responsabilidade de fazer uma autoavaliação do seu eu, mapear as atitudes que são contrárias com a vontade de Deus para a sua vida, consertar esse caminho e viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Isso não é fácil, tanto que para que eu pudesse entender tudo isso, eu fui buscar ajuda. Através do Espírito Santo, eu fui buscar recursos, onde eu conheci o SECRAI, que é um serviço de aconselhamento cristão, um serviço de aconselhamento integral cristão. Então, por que eu fiz isso? Porque às vezes nós estamos no meio religioso, onde o líder ele vem nos trazer uma doutrina, que aquela doutrina, em vez de abençoar, aquela doutrina acaba nos aprisionando mais e mais. E ao invés de eu ver o erro da liderança sobre a minha pessoa, Deus tocou no meu coração para eu buscar me especializar. E ver que aquele líder, por mais que ele erre, ele está fazendo um trabalho mais importante do que eu, porque ele está se permitindo a ser usado por Deus. O que ele precisa é só desenvolver mais discernimento. Então é isso é cura interior. É nós regenerar o nosso espírito e reorganizar o nosso padrão de pensamento de acordo com o padrão que Deus quer para as nossas vidas. Jesus fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E por isso que é importante você se preocupar em ter cura interior, porque eu não quero esperar ir para a eternidade para viver o melhor de Deus na minha vida. Olha para esse lugar, olha para a beleza da criação. O melhor que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é agora, só depende da nossa atitude. Porque Deus ele está de braços abertos para nos receber e nos entregar tudo o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Deus é conosco. Amém.